Olá! Estamos começando mais um Conexões. Contando história e conectando pessoas. Bota pra fora, amigo. Fala alto. Contando história e conectando pessoas. Não precisava me deixar surda. Porque se tem uma coisa que a gente vai fazer hoje é falar alto, é gritar, é sei lá, é rir, é se divertir, não? Amiga, eu tô achando estranho. Acho que tem uma pessoa a mais aqui nessa mesa, não tem não? Tem muitas coisas a mais aqui. Tem muitas maiorias. Ou seriam minorias? Aí vamos descobrir no decorrer do programa. Não sei, né? A gente falou que não ia fazer nenhuma edição de Dia das Mulheres, porque, assim, todo mundo faz isso todo mês e nós não somos todo mundo, né? Já Exato. dizia a minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou, você não é todo mundo. Exatamente. Mal sabe ela que as más ideias vinham de mim. Mas tudo bem. Né? Eu só não sei quem que é o Pink e quem que é o cérebro aqui, mas tá tudo bem que a gente vai dominar o mundo. Mas aí, o que acontece? Você tem um videocast, você tem a galera do Bom da Notícia que te dá um espaço. Será que eles são loucos? Isso é sem dúvida. Isso entendeu? é sem dúvida, porque... E aí você conhece um monte de mulheres maravilhosas. O que você faz? Bota todas juntas e dá o microfone pra elas. Simples assim. Você tem coragem. Eu tenho. E hoje nós vamos ver isso acontecer. Então, eu já vou partir para aquele momento que hoje eu fui demitido. Gostaria de dizer que eu fui Você demitido. vai ficar na produção. Vou passar no RH daqui. E essas duas pessoas maravilhosas aqui vão conduzir o programa para vocês hoje, especial Mês das Mulheres. É isso aí! Bora aí, mulherada! Porque é isso, gente. A gente tá começando agora o meu, nosso Conexões. E a gente vai falar sobre muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo. E tem um detalhe legal. Essa edição, ela não termina em 1 hora. Na verdade, ela tem 2 partes. Então, se você começar a assistir ela aqui, você está obrigado a assistir a parte final. É igual um episódio dos seriados que só saem em determinados dias, em determinados horários. Mas, sem mais delongas, vamos começar. E hoje, a minha co-host, co-âncora, co-apresentadora, que ela nem sabia, foi pega de surpresa. É a minha querida professora. Ai, gente, acho tão legal falar assim. Silvana Maria Bittencourt. Mas aqui a gente já adotou uma posição hoje que cada uma vai falar de si. Então, prof, posso chamar de prof? Ai, que gostoso. Tá bom, Silvana, vou tentar. Tá. Não sei se conseguirei, mas é porque tá mais dentro de mim. Seja muito bem-vinda ao Conexões. Muito grata por estar aqui, estou muito feliz pelo convite, estar junto com essas mulheres maravilhosas, e eu também não sabia, né, que eu ia ser uma das co-apresentadoras, mas eu já tô gostando. É isso, adoro vai o ficar, microfone. Né? De repente a gente descobriu aqui um novo talento. Vou tirar o lugar do Alisson. Tá correndo risco. Não quero falar nada, mas pode ser. Silvana, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é Silvana? Silvana é mulher da selva. Quer dizer mulher da selva. Silvana. Meu nome, Silvana, quer dizer mulher da selva. Maria é uma promessa que a minha mãe fez à Nossa Senhora, que eu sou devota desde os 7 anos de idade. Né? Filosofia mariana na minha vida. E Bittencourt, porque meu pai acha chique, porque é francês. Né? Então, tem o Bittencourt, é francês. Então, a Silvana Maria Bittencourt. Silvana é uma mulher muito, às vezes, nervosa, né? Às vezes alterada. Né? Tem uma alteração, principalmente naqueles dias, né? Fisiologicamente, socialmente, culturalmente falando, mas também tem, né, as suas ternurinhas, né, de ser uma pessoa que consegue hoje perceber, com a idade que eu estou, né, 46 anos, ter um pouco de paciência com os outros e também compreender que cada um está no seu processo. Né? Eu estou no meu processo, e o meu processo... A idade que eu estou é a busca, não. É viver um dia de cada vez e tentar viver cada vez melhor, né? Eu tô nessa busca. Então, a Silvana hoje, né? Já passei por várias situações, né? Eu acho que cada um tem a sua experiência e cada experiência
A gente não pode também falar que a minha foi melhor ou foi pior, ou me trouxe mais aprendizagem, né? Eu tenho mais experiência e por isso eu devo, né, dar discurso moral no outro, mas assim, eu acho que algumas experiências que eu tive, elas me ajudaram a ser uma mulher hoje forte e não guerreira, porque eu não quero mais ser guerreira. É Né? isso aí. Não estou preparado para a guerra, estou preparado para o amor e para o abraço. Arrasou! Viu? Falei que isso aqui hoje ia render muito. Depois a gente vai falar do currículo profissional, porque ainda tem o título dessa edição, dessas edições, que nós não revelamos, né, Wallace? Fique aí, espectador, não saia. Também temos aqui nesta mesa, vamos começar por ordem alfabética. Anne Adele, essa daí, ela mora... Todas moram no meu coração, mas essa daí, ela não é irmã de sangue, mas ela é irmã de alma. Não faz chorar, não, pô. Não vou fazer agora, não. Tô preparando... Amigo, lencinhos, tô preparando pra fazer dedicatórias e declarações amorosas para todos vocês no final da edição, tá? É isso. Ai, vou chorar. É sobre. Mas Anne Adele Aguiar, quem Bom, seria você? Bem-vinda à primeira conexão. Neste formato, que você já esteve antes. Eu já sou entrevistada, eu não sei mais quantas vezes, Priscila, não lembro mais. Mas eu sei que é sempre uma imensa alegria compartilhar uma mesa, uma conversa, uma troca de ideia, até briga com a senhora, é algo sempre bom. Bom, mas vamos lá, eu me chamo Anne Adele, eu tenho uma história bem interessante sobre o meu nome. Eu sou filha de uma família com nomes esquisitíssimos, né? Originais. Bem originais, né? Eu sou filha de um pai chamado Einstein, sou irmã de Einstein Hawking, sou neta de Quintila e de Heráclito, sobrinha de Shakespeare, Xerxes, Artaxerxes e Zweig, prima de Karl Marx, Siddhartha Gautama, Ximena. Tem nomes comuns, mas esses não contam boas histórias. E eu me chamo Anne Adele, e aí tem algumas versões sobre o meu nome que eu acho maravilhosa. E eu não vou contar só, vou contar as duas, porque não tem graça. Né? Diz papai que meu nome é uma homenagem a uma amiga chamada Anne, que ele tinha. E também a filha e a esposa do poeta Victor Hugo, né, do escritor dos Miseráveis, que chama Adélia H e Adélia de Fouché. Papai é um metido, um nordestino metido, intelectual, que o bicho é, com o nome desse, Einstein, né? Ele é escutador de boa música, porque já escutava rock quando ninguém do seu mundo escutava, lia livros que ninguém lia e assistia muito filme. Ele assistiu um filme sobre a vida do poeta Victor Hugo, chamado Adélia H, que é sobre a filha dele. Então, essa é a história bonita sobre a origem do meu nome. Mas mamãe se recusa. Ela não aceita essa versão. Ela já jogou limpo logo e diz que Anne é uma quenga que papai teve em algum momento da vida dele. Se não teve, quis ter. E era um flerte, e esse aí foi pro meu nome, e ela descobriu muitos anos depois. E meu irmão diz que a Adele é uma homenagem à atriz Adele Fátima, da Porno Chanchada. Se vocês tiverem curiosidade, assistam 7 Gatinhos, vocês vão ver o rostinho da Adele Fátima. Mas se digitar, hoje ela é influencer, uma senhora influencer, digitar no Instagram, vão achar. Então essa é a ideia a origem do meu nome. Eu sou professora, a gente já fala agora sobre as profissões ou depois? Não, outro segura. momento? Guarda, né? guarda. Então só um pouco Sou mãe, sou amiga. Ao contrário da Silvana, às vezes brava, eu não sou às vezes brava. Eu sou modo guerra full time. E uso drogas lícitas, remédios e faço terapia. Psicotrópicos. Taja vermelhinha. Coisa pouca. Que até abandonei nos últimos tempos, em nome da terapia. E para o alcance do Nirvana, em momentos aleatórios, porque eu vivo sempre nesse estado de guerra, eu às vezes fico em paz. Mas eu juro que eu sou uma boa pessoa, juro que eu faço bem, me orgulho demais de não ter botão de sacanear os outros, de maldade. Tenho muitas qualidades, mas assim, muito mais defeitos, mas não por julgamento, eu me julgo errado, não.
É porque se eu tivesse bem, gente, ia vindo aqui pra essa terra pra ficar me retratando e vindo nessas gerações, não. Eu tava lá no mesmo lugar que tá a Nossa Senhora, que eu tenho um chameguinho também, apesar de ser um espírita, e apesar de às vezes também achar que eu não tenho religião, mas eu tenho. Gente, eu sou muito... isso tem um nome nas ciências sociais. Não, dialética. Eu sou muito dialética. Eu não consigo ser dicotômica, ou eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou e sou. Minha terapeuta tá numa crise, porque ela vai chegar pra mim e diz, você é assim. Eu falei, não, mas eu sou assim e sou assim também. Então, eu sou muito dialética, eu entendi isso. E eu não estaria nessa terra se eu não tivesse minhas questões a aperfeiçoar e a melhorar. Mas tô aqui, tô nesse mundo pra... Eu não tenho nenhuma dúvida, não vim a passeio, não vim para não ser protagonista da minha história e não vim para não construir um mundo melhor. Por isso, meu estado de guerra eterno, porque eu estou aqui para construir um mundo melhor. Deve ter sido, sei lá, em outras vidas, sei lá, descendente lá daquela moça que morreu na fogueira. É isso que eu ia falar, foi uma bruxa queimada na fogueira. Isso, foi bruxa queimada na fogueira. Devo ter sido casada com alguém da Revolução Cubana, lá do passado. alguém, esses movimentos históricos, se você for analisar a minha vida, porque nada justifica, quer dizer, se eu pudesse contar a história da minha família, iria justificar, vocês iriam conhecer, saber por que quem sai os seus não degenera, e eu nem quero ser diferente. É melhorar um pouquinho pra não vir muitas vezes ainda pra essa terra, que eu tô um pouco cansada. Já. E é isso. E é isso. E seguindo a ordem, temos a nossa querida Aqueslaine Camargo. Hoje é o dia dos nomes difíceis. E das histórias dos nomes, né? Isso eu achei... Viu? Todo mundo tem muitas histórias. E as histórias conectam as pessoas. Aqueslaine Camargo, seja bem-vinda, querida. Olá, tô muito feliz de estar aqui. Igual minha amiga aqui, eu tenho esse nome diferente, mas não tem duas histórias. Tem uma história que me contaram e a outra que eu invento. Bom, começando pelo nome. Eu venho de uma família de 9 irmãos, né? São 6 homens e 3 mulheres. São as 3 ninhadas dos mais novos. E aí, meu pai não foi tão bonito igual a tua. Eu fiquei tão emocionada com a tua história. E os outros meus irmãos mais velhos se chamam Adriano. Nome normal, né? Adriano, Abrão, bíblico. E aí, minha mãe falou assim, minha mãe e meu pai vieram do sítio, chegaram aqui em Cuiabá, minha mãe estava grávida de mim. Aí ela falou assim, não, chega, né? Abrão, meu pai. Chega, né? Tá, eu seria a última. E aí meu pai, depois de 30 anos, assim, eu já grande, aí eu perguntei pro meu pai, pai, de onde que veio o meu nome? Aí ele veio com uma história assim, foi o divino Espírito Santo que veio no sonho e me deu o teu nome. Oh, aí minha mãe falou, é tudo mentira. as mães sacaneando. Enfim, não sabemos de onde que veio o meu nome, mas eu sei que sou a única. Pode colocar no Google. Aqueslaine, só tem eu, com KY, que nem existia no alfabeto. Viu? Exclusividade temos aqui. Inovador. Só que aí, depois de 2 anos, mamãe tava grávida de novo. Aí meu pai falou, olha, já temos a Aqueslaine, vamos colocar Aquileide. Só que não para por aí, minhas amigas. E aí, depois de 2 anos, minha mãe de novo grávida. E aí, de fato, foi o último. Aí meu pai falou, vamos fazer logo uma composição bonita e harmônica. E ele disse, fechamos aqui, vamos colocar Axdemis. E aí, de fato, encerrou mesmo os filhos e os nomes. A galera da sessão de Axe. Mas, então, é uma história alegre. Eu gosto de contar, porque conta um pouquinho da minha história também. Bom, como assim? Meu nome eu não sei de onde que veio. Então, está em construção, assim como eu. No mundo, na vida, no amor, na família. Em permanente movimento.
com tudo, no amor também. Com muita amorosidade, com muita alegria. Eu sou mãe, tive Ana Sofia aos 22 anos. Muito feliz porque a Ana Sofia vai ser uma mulher muito porreta, vai dar muito trabalho, já tá dando muito trabalho. E aí, na linha histórica, né, da ordem natural, primeiro você estuda, trabalha, ganha dinheiro e tenha filhos. E aí, eu não sou uma mulher que segue, não. Fui ter o quê? Primeiro eu tive as filhas, depois estudei e depois que eu fui trabalhar. Eu sou mãe da Ana Sofia, Ana Júlia. Sou filha da Brasilina costureira. Minha mãe, sem ela, eu achei que eu não chegaria onde que eu cheguei até aqui. Sou muito orgulhosa da minha caminhada, da minha trajetória. Eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Criou os 9 filhos sozinha. Com 36 anos foi costurar para sustentar os filhos. Sou neta de bezedeira. A minha avó, a mãe do meu pai, deu um apoio muito forte para nós quando éramos criança. E é isso, sou rodeada de mulheres fortes, potentes e que criaram raízes e me formaram essa pessoa que eu sou hoje. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, só referência, né? Maravilhosa. Ela que tem um nome próprio, mais próprio, então, deste grupo. E que, como cada uma de nós, tem a própria trajetória. Ela desenha o próprio destino e não diferente, inclusive, da nossa quinta e última componente desta conversa, querida Rosana. Eu não vou falar novamente, mas seja bem-vinda. Depois a gente conta o que aconteceu. Depois nós contaremos. Pri, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não tenho histórias assim e tão... Nossa Senhora, agora eu fiquei boba de tantas histórias e do que essas mulheres são capazes de falar e fazer, né? Que coisa boa, né? Mas vendo a história de cada uma, meu nome é simples, né? E meu pai e minha mãe contam que escolheram porque estava na moda. Na época, Rosana, 49 anos atrás, deveria estar na moda, né? Igual a Valentina de agora. Igual a Sofia. Sim, a Valentina de agora era a Rosana de lá, né? Então eu nasci aqui da Uana, Mato Grosso do Sul, vim pra cá com 3 anos. E aqui nós construímos história, meu pai, minha mãe, eu. E a Crislane falando aqui sobre a família dela, eu lembrei de algo que ninguém sabe que eu vou contar aqui, Priscila. Ai, gente! Wallace! Chega Wallace! Temos um clickbait! Olha, Wallace, um pouquinho sobre a minha vida. A Priscila falando da família e tal e tal. E eu sou benzedeira e ninguém sabe. Deixa eu contar. Eu era Gente, pequenininha. não emociona. Eu estou atrás de uma benzedeira por 6 meses, Rosana. Conexões. Conexões. Eu fui criada. Conectar ao vivo. Vai lá, deixa ela contar esse babado. Quando eu era pequenininha, era muito magrinha. E minha avó tinha uma vontade de me engordar a qualquer forma. Então ela me levava pra benzer pra ver se podia engordar um pouquinho. Ela falava, essa menina tem que vingar, então tem que engordar, né? Coisa de vó, né? Então eu morava aqui em Cuiabá e quando era final de ano, ia pra casa da avó. Passava 2 meses lá com ela. E ela me levava nas benzedeiras pra benzer, quebrante uma olhada de inveja, porque eu sei benzer. É isso que a gente precisa. Vamos se benzer. E aí, me levou na Dona Melinda, uma velhinha que ficava lá, que era solteira, foi solteira a vida inteira. E quando ela tinha 90 e poucos anos, ela me benzendo em uma dessas idas pra lá, ela falou, minha filha, eu quero passar a minha benzeção pra você. E tem que passar pra alguém, né? Você passa pra alguém e você só pode benzer depois que essa... Quantos anos? Depois, ela tinha 94 Não, quando ela você? me passou. Eu devia ter uns 12, mais ou menos. Gente, ela te escolheu. Me escolheu. Ela falou, olha, eu vou passar a benzeção pra você, então, quando eu partir, você pode benzer. Só que o que a gente fala, não pode falar pra ninguém. Aí ela me benzeu, me contou como é que benze. Aí ela partiu, já tem muito tempo, que ela já tinha 94 anos, ela partiu 2 anos depois que ela me ensinou a benzer, e eu acabei. A gente se Que coisa linda. É coisa bonita, né? Coisa gostosa que ninguém sabe, né?
Eu tô chocada. Pronto. Ninguém sabe. Agora já sabe. Ninguém sabia. Agora o mundo está sabendo! Não, agora eu tô pensando na Que fila no lindo. gabinete. Ai, Gente, coitada da Rosana. Rosana, tem hora, tá? Olha, é que quando assistiu o programa de Tem hora, tá? Não é lá. Não é lá. tem hora, tem hora. Tem que ter sol no dia e tem que ser dias da semana. Não pode ser feriado, tem que ser dias da semana com o sol. Dia chuvoso não pode. Olha, Assim eu aprendi. Que você legal. acabou de dizer. Gente, eu fiquei tão tô Nossa. impactada. Tô Porque emocionada. eu acredito. Eu já escrevi sobre isso. E eu tô apaixonada. Eu já sou sua fã. Desculpa, eu não Eu vou sou. parar de fingir costume. Vou Fingir parar de costume. fingir costume. Sou sua fã. Vamos começar. Sou sua fã, assim, de uma forma muito forte. Por causa do seu trabalho. E sempre me impressionei porque você realmente é pequenininha. É mulher. Lidar com esses problemas que a gente lidar. Da questão estrutural, do poder, da estrutura toda e superestrutura que a gente convive. Mas você tá ali, tá sempre na guerra. Agora você vem e conta. Eu estou há 6 meses tentando, e parece que ser benzedeira, né? Acho que essas coisas tradicionais, elas vão... Eu ainda não parei para entender que fenômeno é esse, mas parece que fica mais difícil você achar. E meu marido passou por uma situação muito triste, e ele não triste, final do ano, de traição, de amizade, assim, muito, muito pesado, que envolveu toda a família. E ele pedia pra mim, me ajuda a arrumar uma benzedeira. E nós não somos daqui, né? A gente é de fora. Eu também fiquei nada com a benzedeira. Ixi, lá no Ceará, não foi aqui, eu sou lá das bandas do Nordeste. E aí a família dele daqui, de Mimoso, da beira do rio, tradicional, o pessoal que vende peixe aqui na beira rio, não tem, tradicional, população originária, ribeirinho, não acham uma benzedeira, não consegue indicar, não conheço mais, fulana que eu conhecia morreu. Agora você descobre que uma pessoa que você é super fã é benzedeira, gente, que coisa mais bonita. Olha, moça. Olha, então senhora. agora deixa eu falar. Rosana, mulher feminista, mestra. Coração Que bom. até... Aqui, minha filha, nessa mesa tem tanta qualificação. A gente pode... Wallace, fala aqui no meu ponto eletrônico. Posso falar agora o tema do programa? À vontade, pode revelar esse segredo. Gente, o meu ponto eletrônico ele é tão mediúnico que ele sai o áudio pra vocês. Vocês estão vendo, né? Isso é bom, dá pra todo mundo ouvir. Todo mundo ouviu, até quem tá em casa. Democrático Eu acho- esse ponto. Eu acho que se você em casa aí prestar atenção, Tô você vai ouvindo conseguir vozes. Vozes. Do além, double surround. Do além. A gente pensou assim, do que nós falaríamos hoje? De mulheres. Nós estamos no mês da mulher. Das mulheres, que nós somos muitas, somos várias, somos múltiplas, estamos representando algumas aqui, representando no sentido, aspecto físico, emocional, aparência e tudo mais. Mas as mulheres são muitas, nós somos muitas, somos plurais, somos múltiplas, somos multi, somos várias coisas, né? E aí a gente pensando assim, tá, mas nós somos cientistas? Mulheres e ciência? Estão falando de mulheres e ciência por aí? Eu acho que aqui nessa mesa nós temos cientistas. Não temos, Silvana? Temos. Temos de tudo aqui, né? E somos cientistas, pesquisadoras, estudiosas. A gente tem um hábito de falar Benzedeiras. pesquisadora, né? É. E a gente não se identifica como cientista. Isso é um negócio de você estudar, isso é um negócio de ser tratado, gente. Caiu minha ficha muito recentemente, até conversando com essa moça aqui sobre isso um pouquinho. Mas a gente não se reconhece, né? Até porque tem aqui todas as ciências sociais, a gente não mexe com pipeta e coisas que explodem, né? A gente não constrói avião, mas a gente constrói mundos, né? A gente entende sociedade, a gente estuda. E aí a gente se reconhece como pesquisadora e não como cientista mulher. A gente precisa trabalhar isso. E eu fiz uma Tá aí provocação, que a gente tem um grupo do WhatsApp deste programa, desta edição, e eu joguei um artigo lá com uma provocação, porque assim,
tem muito incentivo e fala-se muito hoje das mulheres na ciência, ocupar o espaço, e relacionam com as ciências exatas, né, com as engenharias, com a tecnologia. E eu acho sensacional, até você comentou, né, Ana? As ciências duras, né? Sensacional. Com as STEAMs, Sensacional que nós mulheres ocupemos cada vez mais esses espaços. Mas nós mulheres estamos ocupando outros espaços de ciência e pesquisa que às vezes a gente é em maior número, né, Silvana? Sim, principalmente se a gente pegar na segregação, né, profissional, a gente sempre está as mulheres hoje elas não são maioria só em algumas áreas, né, como veterinária, computação, agronomia. A gente é a grande maioria de formadas e com diplomas de doutorado, mas aí tem a questão também do teto de vidro, né, que quanto vai ascendendo a carreira, também vai dificultando mais, a distribuição de poder vai se tornando mais desigual, né? E aí vai questões aí que acabam refletindo também a construção social da mulher e muito desse padrão, né? Que a mulher ela precisa conciliar trabalho produtivo e reprodutivo, e aí essa divisão desigual também do trabalho de cuidado. Mas quando a gente pensa em ciência, a gente tem uma representação muito equivocada, né? O que é ciência, né? E o que é produzir conhecimento? No Brasil, né, 80% do conhecimento produzido é produzido na universidade pública, né? Então, para ser cientista, você vai ser um pesquisador, vai ser professor, vai trabalhar com gestão. E aí questões também aí dos prêmios, né? Vamos pensar no Prêmio L'Oréal, Paris. As cientistas que são reconhecidas e acabam recebendo a premiação, eu tive em alguns eventos, são mulheres das ciências exatas, das biológicas, né, ciências naturais, e aí as engenharias tecnológicas, mas assim, as ciências humanas têm também essa dificuldade, e aí vai também os nossos, nem vamos falar de objeto, para não objetificar o que a gente trabalha, mas assim, as relações que a gente trabalha e o que a gente produz, né? E aí vem a questão também daquela... e o que você fala, até o Pierre Bourdieu comenta um pouco, né? Como é ingrato a sociologia, por exemplo. Porque eu estou falando de uma situação, tentando trabalhar um problema, usando um método, daí também tem lá o Oscar, do bar, do açougue, que vai também discutir comigo e vai querer dar uma explicação sobre. Então, a dificuldade de nós nos legitimar enquanto cientistas. E aí vai também o que aconteceu agora nas últimas eleições, se a gente pensar nesse contexto político dos últimos 4 anos também, a questão do negacionismo, e não só negacionismo, mas também assim, as redes sociais e os cientistas políticos, os sociólogos dessas redes sociais, né? Eles recebem o diploma ali, e daí vão também discutir com você. Então, assim, o que torna também uma dificuldade de diálogo, né? A gente, assim... E aí traz também como é que é tratado hoje a questão das ciências humanas e sociais no currículo, né? Vamos pensar nas escolas, né? Como é que a gente está hoje, né? E o nosso conteúdo, né? Porque quando você fala de educação e de produção científica, você está falando também de um projeto de sociedade. Qual é o investimento hoje, né, nas ciências sociais? Eu já participei de alguns trabalhos, né, sobre cientistas, e quando falaram, a gente quer conversar com cientistas, e eu fui no dia. E daí eu achei assim, convidando uma socióloga, né, para falar de pesquisa, e eu própria não me reconheço, eu marginalizo, e aí tem a questão também. E aí vamos pensar também nessa questão do contexto. Vamos pensar em termos de Brasil, né, nacional, né, o centro, sudeste, sul e a periferia, né? O que é produzido aqui? Eu orientei uma pesquisa com bolsistas de produtividade aqui da Universidade Federal. De 64 bolsas de produtividade, 9 eram de mulheres. E nenhuma das áreas das humanas, né? Então, assim, a questão da legitimidade da distribuição. Então, assim, vai diminuindo. E aí também a própria representação. Teve algumas... eu estava trabalhando até com o PIBID agora, um trabalho do Rubem Alves, bem tranquilo, assim, mas fala um pouco dessa diferenciação de ciência e senso comum. E a Londa Scheinbinger também nos Estados Unidos, de
desenharam, né, qual é a nossa representação de cientista. E ela tem um arquétipo, e esse arquétipo é masculino, esse arquétipo é um homem, é branco, né? E ele e aí vem também nessas áreas, quando trabalhei as ciências exatas e as engenharias e as naturais, as mulheres também elas acabam ou se masculinizam ou elas vão criar uma redoma e não vão falar sobre, né? Eu não vou falar que sou mulher, eu vou acabar incorporando isso. A própria Rosana, eu acho muito interessante no trabalho de mestrado que ela vai falar do corpo da defensora. Nossa, Né? Esse eu corpo achei tem dor, esse corpo tem filho, esse sensacional. corpo tem que cuidar, esse corpo menstrua e Vou te assim mandar depois. você Quero agora. não é a estrutura, né? A estrutura que a gente precisa se adequar e não a estrutura se adequar a gente. A gente pensa na própria questão da maternidade e a carreira científica, que é outra questão que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei na minha tese de doutorado, mas também tem outras meninas trabalhando no grupo de pesquisa, que como é questionável, hoje tem, claro, vários editais, tem políticas de pensar, né, de afrouxar para as mães, né, a questão do quando tem filhos com idade infantil é diferente, né, uma criança com idade infantil, como é que você cuida, né, e quem é que tem que cuidar? E se acontece alguma coisa, quem é responsabilizada? Né? Quem é responsabilizada? As mulheres. Então, assim, a primeira premissa é desacralizar o cientista, né? Desconstruir essa imagem. Desdeificar, né? Tirar essa... Porque a gente romantiza muito, mas ao mesmo tempo isso não é pra você, né? Isso não é pra você. E eu sempre... eu acho que tem eu já percebi que tem algumas situações, até com um estudante, né? Aí que tem professora que é a Adele, que olha, você pode seguir isso pro seu doutorado, ele vê como, não, mas é algo que parece que não me pertence, é longe, é distante, e daí tem também essa questão de empoderar as meninas, as duas filhas, a Ana Júlia e a Ana Sofia, para as carreiras científicas, né, e não, assim, não é impor, mas mostrar que, olha, há a possibilidade, se você tem o desejo de ser cientista, e isso não é um terreno que mulheres não podem transitar e também dialogar e construir conhecimento. Eu acho que tem também várias coisas que a gente pode perceber na própria história da ciência, como tiveram casos de mulheres que foram ignorados, né, mulheres que são vistas como coadjuvantes, vistas como coautora, aquelas que limpavam os tubos de ensaio, que arrumavam, catalogavam os livros. As mulheres que ficaram durante os homens na guerra, pesquisando, mas aí né, tudo cuidando isso, eu de também tudo. não vou falar tudo. Né? Mas assim, é um pouco isso, né? Eu acho que a primeira é desconstruir essa ideia. Né? Silvana, ano passado, gente, eu não sei se isso é idade. Eu não sei se isso é... Eu fiz um burnout há 3 anos atrás, então eu acho que ainda estou em processo de recuperação, mas não tem mais nem graça ficar falando 3 anos depois do burnout. Mas, assim, tipo, eu não sei se foi isso, ou se ter um filho adolescente de 15 e um de 5 ferra a vida da gente, assim, tipo... Se foi a Covid, se eu estudei muito na vida, a cabeça começa a dar um pouco de creque, assim... Mas é porque realmente agora eu não lembro mais se foi no primeiro ou no segundo semestre. Não, foi no primeiro semestre, eu fui aluno especial do professor Cristiano Maciel, lá na educação. Eu quero ainda tô... se tem algum lugar que eu me identifico de pesquisa é lá. E no ECO, eu fico ali tentando um espaço na minha cabeça, né? Produzir alguma coisa naquelas áreas. E aí a gente estudou muito nessa disciplina dele. Muito texto sobre o momento atual que a gente vive e tal, e ele é um dos idealizadores, um dos executores do projeto Meninas na Ciência e Meninas nas Ciências Duras, Meninas nas STEAMs, né? Ele, a Ana Lia, tem um grupo ali muito bacana deles. E aí eu estudando aqueles textos todos, ele me mandou uma foto. Eu tinha visto essa foto me agrediu profundamente. Se meus professores estão vendo isso, meus colegas que lá trabalham estão vendo isso, recebam essa dor, porque pra mim foi assim um chute na cara, tá? Ano passado fez 10 anos do programa de pós-graduação do curso de Direito da UFMT. Não sei se vocês sabem disso. E eu conheço todas as mulheres
que lá trabalham hoje e conheço as mulheres que lá trabalharam quando o curso foi fundado. Uma, inclusive, eu chamo carinhosamente de tia, que é mãe da minha melhor amiga. A foto tinha todos os homens que passaram pelo programa e não tinha triste. uma me revolta que eu não tô xingando as mulheres, porque, tá vendo? Por isso que eu perguntei se eu podia falar palavrão, porque não tem outra coisa Não que tinha o traduza. esmalte do Não dedinho tinha aparecendo. Não tinha uma Fio de curva. cabelo no seu Não tinha uma paletó. curva feminina naquela foto. Eu vi aquilo porque eu ainda não tenho meu objeto de pesquisa determinado do doutorado, eu tô Sim. procurando. E aí naquilo eu vi e aquilo me pegou assim, deu aquela encolhida, mas não passou. Aí depois o prof. Cristiano me mandou assim, é sobre isso. Sim. Ele me mandou a foto printada e falou, é sobre isso. E ali eu comecei a pesquisar e ler um pouco mais sobre esse assunto e me interessei. E isso nas ciências de forma geral já é uma questão. A mulher na universidade, que é produtora de conhecimento, as violências aqui simbólicas e materiais a que nós somos submetidas Sim. são horrendas, reproduzem a do mundo fora dos muros, dos feudos do conhecimento, né? Mas me chamou mais a atenção porque eu tenho uma lida longa de curso de Direito. Viu, Rosana? Se eu tenho uma toada longa, eu tenho aí 15 anos de carreira. Eu estudei para ser professora, estudei para ser pesquisadora, mas eu me questiono se eu sabia que eu queria ser uma cientista. Eu não tinha essa noção. E eu trabalhei, eu já sei, quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha sala era, sei lá, 6 meninas, 34 meninos, 35 meninos. Esse cenário já não é mais o mesmo. Não. Hoje as mulheres já estão pau a pau, é 50, os quadros da Ou OAB até mais. já são, Sim, até um pouquinho a mais. Logo eu virei gestora universitária, então logo me enveredei pelas coordenações de curso nas universidades que eu trabalhei. Eu tinha as equipes com quem eu trabalhei, que eu liderei, era pau a pau. Homem bom, mulher boa, até porque, né, a gente anda com gente boa que é pra se misturar com gente boa pra dar boa fama. Senão a gente fica com má fama. Assim, mamãe ensinou, né? Então, eu lembro assim, o mundo do direito, das ciências sociais aplicadas jurídicas, lá o direito, ele já não é de mulher minoria, ele já é de mulher maioria. Mas nos quadros, nos espaços de poder da universidade, pública ou privada, nos espaços de reconhecimento de status, pró-reitorias, coordenações, a quem ganha os prêmios jurídicos, caramba, ainda é muito dominado. É muito a cara o retrato desse cenário, o gênero dele é masculino. Não é feminino. Ele se apresenta como masculino, né? E eu comecei a me fazer. Falei, bom, agora começou a nascer minhas perguntas pro meu projeto que eu vou fazer. Que eu quero, talvez seja ele, mas o que é? Nós somos incompetentes? Então quer dizer que as mulheres são incompetentes. Esse discursinho de igualdade de vocês aí, e aí você vê ainda a materialização da diferença, da isonomia, né? Porque a gente convive hoje com uma quantidade infinita de mulheres que abre a boca para dizer que não precisa do feminismo. Quem foi que inventou o feminismo? Eu não queria estar trabalhando. Eu lutei para que fosse exatamente isso. Você não quer trabalhando, entre num acordo com seu marido. Você não vem reclamar, não vem dizer que minha luta é... Tem uma distorção aí, né? Não, uma distorção é uma falta de conhecimento, mas até uma expressão de maldade. Mas ainda, e me chama muita atenção essa questão das ciências, até porque o direito também eu não sei, aqui Rosana como e Priscila como minhas correligionárias da área. E essas são correligionárias do mesmo campo, assim. É a galera que pensa que a gente pensa do mesmo jeito. Eu não sei se elas observam isso também, assim, porque o problema é bem complicado do direito, a gente não vai conseguir discutir isso, mas assim, o direito se reconhece como uma ciência porque eu pego trabalhos de graduação, pós-graduação, que não tem método. Eu dou aula para menino que chega no 10º semestre e fala, a pessoa só tem que entender que é uma questão... Não, menino não. Menino, estudante falar que entender que o direito é ponto de vista, tá tudo bem, mas eu vejo tribunal de júri, eu vejo botando mão na cara de juiz, ou juiz botando na mão na cara de advogado, dizendo que essa é sua opinião contra mim. Meu, nós fizemos estudos, sim, mestrados, sim, doutorados, estudamos métodos para dizer que o direito é uma ciência subjetiva. Amor, ninguém entendeu nada. Então, o problema é muito sério.
que a gente está num campo... E essas questões estruturais, de machismo estrutural, de patriarcado estrutural, elas vão se reproduzindo. E eu acho que a gente tem um compromisso aí quem tem essa visão ou essa pegada tem um compromisso aí na área de ciências, mas a STEAM, as ciências duras, elas já estão não é reguladas, cuidadas. Você já percebe um pouco mais esses trabalhos nas ciências duras. Nas ciências humanas e sociais, eu vejo ainda pouco. Pode ser que minha bolha esteja pequena. Então, e a sua Pode bolha, ser. Rosana? O que você, dentro do jurídico nosso aí? É gostoso, né? Ouvi-las falando. Peraí, ponto eletrônico, tá gravando tudo isso aí, né? Porque nós já recebemos uma aula aqui que eu depois vou ter que precisar anotar. Eu tinha que ter anotado as referências. Aqui, ó. Não, pois é. Ai, gente, é por isso que fala que o povo é chato. Que cientista é chato, né? Tudo doido. Tá muito gostoso. Só uma tá muito fofoca. gostosa a conversa. Mas reflexiva também, né? Mas nós estamos falando do direito, né? O direito, ele realmente ainda é muito masculinizado. É muito masculino. Parece que aquele formalismo que tem no direito, eu não sei se é o formalismo que faz com que... Não sei se são as vestes talares, não sei se é o juridiquês, professor. Ai, gente, Ou se é tudo. Ou se é tudo. Tudo Você é uma junto. mescla que colocou ali num caldeirão, sei lá eu, o que virou, né? Mas, realmente, no direito, há muita dúvida quanto a isso. E quando a professora Silvana falou, você tratou dos corpos das defensoras, né? E eu penso, professora Silvana, que a própria Lei Maria da Penha, quando se fala de mulher, né? Nós estamos falando de mulher. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela foi maltratada quando ela chegou, quando ela adentrou no sistema jurídico, quando ela foi positivada, ela foi achincalhada, ela foi xingada, ela foi chamada de inconstitucional, justamente por defender mulheres. Aí, quando fala das defensoras, as defensoras que defendem quem? Mulheres por mulheres. Então, nós temos aquela carga grande, nós carregamos essa carga grande ainda, Priscila. Eu acho que são muitos anos de luta, de enfrentamento para sairmos dessa situação que nós estamos ainda. Passamos por uma situação grave de 2019 a 2022 de tentativa de desmantelamento das políticas públicas, dos direitos humanos. Houve há a resistência, mas muito há que se fazer ainda. Eu não tenho dúvida, eu não vou fechar os meus olhos e falar, e saber que muitas pessoas me veem falando, lá vem aquela mulher que só fala de direito das mulheres, que só fala de mulher. Eles que lutem. Com muito orgulho, eles que lutem! Eles que lutem. Toda vez que eu vejo você em alguma situação... Tem alguma coisa de mulher ali. Não, que você aparece, né? Uma pessoa midiática. A Rosana é a mais famosa. Celebridade, nós E somos tem- celebridade. E temos um Eu tinha que clickbait. Eu tinha que viver mais pra ouvir Pois isso. vou fazer minha declaração de amor agora. Depois eu já fiz, Pri, não faz. Aí deixei eu de fora. Pelo menos a da Rosana. As outras eu deixo pro fim. Toda vez que você aparece na televisão em uma situação dessa, especialmente as mais difíceis, saiba, estarei rezando por você em pensamento. Eu e mais um bando de mulher feminista, que eles vão ter que continuar lutando pra chatice da gente. É chato mesmo. É mimimi, fiquei sabendo. Mimimi também. Não né? tem jeito, né? Então, não tem jeito, né? Quando vimos Emilis morrendo daquela forma, não há como não falar, né? E assim, não pensemos nós que é uma exclusividade da sociologia, das ciências sociais, do direito. Não pensemos nós que também na saúde. Nossa. Eu acho que o que foi falado aqui pela colega Anne, pela Silvana, pela Rosana, reflete totalmente na saúde, né? Você vê a ocupação de profissões. As profissões que têm mais destaque, maiores remunerações, maiores prestígio social e até retorno financeiro são ocupados por homens. Você pode ver a questão, se você fazer uma comparação entre lá no CNES, que é o Cadastro Nacional de Profissionais da Saúde, você vai pegar o médico, por exemplo. A categoria de médico, em sua maioria, é ocupada por homens. Agora, se você pegar médicos especialistas em pediatria, que é cuidado com criança, né, é mais mulheres. Né? Se você pegar a profissão de odontólogo, né, odontologia, é mais ocupado por homens.
que eles têm um retorno maior, têm uma posição maior, um prestígio maior. Agora, se você for pegar enfermeiro, é diferente. É mais mulheres. Então, fazer o recorte dentro da profissão na saúde é super... Ai, minha filha me ligando aqui. É disso. É sobre isso. E é isso, né? Fazer esse recorte. Não só de gênero, mas questão de raça também. A questão de raça, trazer essa discussão, porque provavelmente essas mulheres que atuam no direito, fazer essa discussão. Quem são essas mulheres? Ah, não tenha dúvida. Quem são essas mulheres? Não Se são você as for lá pretas. no instituto... Ela... Atende aí e fala, filha, tô no meio do podcast. Ela vai, com certeza vai falar, mãe, o que a gente vai comer? Eu vi um vídeo, agora eu vou interferir. Eu vi um vídeo que eu achei muito. Eu vou entrar, meu momento. Deu meu ponto. Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado falando esse negócio da mãe, da filha falando. Eu lembrei de um vídeo que eu vi recente, acho que foi semana passada que eu vi esse vídeo. Que é um menino toda hora falando, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Aí no último momento do vídeo ele fala, ô pai, cadê a mãe? Provavelmente é elas lá em casa. Ficam preocupadas quando eu não chego no horário. É normal. Cuidado, né? Cuidado. Cuidado. Ai, meus filhos estão super preocupados comigo. Olha essa cara aí, a Deli. E são criados por mim, tá? Fui eu que fiz, os dois. Estão nem aí. Também eu que fiz. Não, mas assim, então, mas eu tô falando que Parto normal. reproduz exatamente o estrutural. A menina cuida, o menino não briga. É impressionante. Exatamente. Enche meu coração de orgulho isso. Quer concluir seu raciocínio ou perdeu ele? Já perdi. Vamos... Olha, lembra que eu falei que assim, a gente ia se apresentar e aqui tem muita... É muito conhecimento, gente, é muita coisa, é muito aprendizado, muita história, né? Wallace, que você que tá aí só, tipo, tá com cãibra, amigo, já de rir, assim, de ficar feliz com essa edição? Não, hoje tá demais. Hoje eu não tô me aguentando aqui. Eu não sei se eu me emociono com as histórias, se eu caio na risada. Exato. Ainda Aí, bem que a gente ainda pode rir sobre isso. Ainda bem que a gente Aqui, perdeu. ó. consegue. Mãe. Manda um áudio aí pra ela, a gente vai falar todo mundo. É Ana Sofia? Falando Ana Maju. Sofia, agora não. Mas assim, por que eu trouxe o tema de ciência? Eu falei que a gente ia se apresentar e se qualificar daí, de acordo com o mundo profissional, né? Porque se todo mundo tem uma qualificação profissional, e nós do direito sabemos que a gente precisa qualificar as pessoas nas peças, as mulheres a gente precisa ser no mínimo duas vezes mais qualificadas, né? Algumas até muito mais. E é por isso que a gente estava abordando, e a Keslane falou que tem várias questões. E tem aquilo que eu aprendi no grupo de pesquisa e que o Wallace ama que eu fale, que é a interseccionalidade também. Mas antes da gente continuar essa conversa, que aqui a gente fala de tudo. A gente ri, a gente briga com os filhos, né, diretamente, porque estão bom que é trabalhando na bem live. livre, né? É livre, é isso. Super livre. Aí, Ai, isso. tudo bem. Mas eu gostaria, então, que agora vocês se apresentassem profissionalmente ou cientificamente. Vamos começar aqui, Silvana. Apresentar, falar um pouco Isso. da pessoa. Sua profissão, carreira. Lá. Seu lar, não! Aí a gente tem que fazer uma edição só pra ela. Só pra ela. Isso é um problema pra arranjar relacionamento. Tá? Eu tenho outra pauta, eu tenho, Gente, ainda é assim. Ai, gente, eu tenho que Eu tô fora do esconder o mercado meu já tem lado. 10 Eu anos. tenho Já que era difícil, na esconder. minha época de solteira ainda é assim. Ai, não, que os homens querem... Mulheres inteligentes assustam. eu assustam. stalkeio. Assusta. Muito. E ó, eu sou Eu tenho que stalker, fazer- mas o meu stalker não é de redes sociais. Eu stalkeio o Lattes. Olha só. Eu confesso. Eu vou procurar as pessoas Vou no arrumar currículo um Lattes. CID pra vocês. Tem Eu CID adoro. psiquiátrico. Eu também. Tem CID psiquiátrico pra isso. E o homem, quando manda o látis? Eu me apaixono. Eu sou sapiensexual, né? Sexual. Esse é o problema também. Mas brincadeiras à parte, eu sou socióloga.
né? Sou uma socióloga feminista, né? Daí eu faço uma sociologia feminista. Eu fiz mestrado em sociologia política e doutorado em sociologia política e pós-doutorado em ciências sociais. E eu sempre trabalhei com mulheres. Há 20 anos, há mais de 20, eu trabalho com mulheres, né? Eu comecei trabalhando com jovens feministas na minha graduação. Eu fiz uma pesquisa sobre por que acabou o movimento feminista nas ruas. Onde é que está o movimento feminista? Porque tinha muita literatura que vai, né, questionar onde é que estão as feministas. E as feministas estavam muitas trabalhando em organizações não governamentais, viraram professoras, e também tinha um movimento de jovens feministas que odiavam essas dinossauras, né? E aí tem aquela questão de todo o arquétipo. Quem é a feminista? É aquela mal amada, né? Aquela alérgica ao homem, a feminazi, né? Aquela mulher encrenqueira, mal resolvida, que queima sutiã. Então, eu fui trabalhar um pouco do pejorativo. Por que as novas gerações têm uma repulsão das gerações que lutavam, e tem a questão das conquistas, das bandeiras, né? Década de 80, a delegacia das mulheres, questão da luta da legalização do aborto, a abertura das delegacias especiais. E aí todo esse movimento da década de 70, né, que vem com uma perspectiva não só de trabalhar uma perspectiva liberal, né, uma perspectiva não só de trabalhar uma perspectiva, mas também a questão da mulher sujeito. Né? Claro que é o sujeito branco, tá? Daí depois tem várias problematizações, mas é o universal da mulher branca. E aí a questão que eu fui tentar entender, e eu tô gostando dessa história, eu comecei a gostar, porque tinha lá solteiras convictas, tinha as mulheres de um interior de São Paulo que tinham um cyberfeminismo, e eu comecei a pesquisar e fui para Matão, no interior de São Paulo, para conhecer as meninas, né? E elas adoravam feminismo, elas adoravam Simone de Beauvoir, mas elas não tinham muito. E aí a questão também do que está acontecendo hoje já não é novo, né? Essa questão do empoderamento que está muito assim articulado com essa questão da independência financeira, que não é isso, né? Não é só isso, né? A questão das mulheres. E aí eu comecei a gostar muito dessa história de feminista e eu me declarei feminista. Eu tinha uns 20 anos de idade, 18. Fui lá para João Pessoa de ônibus, né? Fui no primeiro Congresso Nacional Feminista. Conheci a Eliette Safiotti de farda, né? Porque ela usava uns vestidinhos assim. Maravilhosa. Ela era assim como Rosana, toda magrinha, assim, alta. E usava assim umas roupas tipo meio lilás, preto, azulzinho, mas é tudo igual, né? Assim, super... Né? E daí trabalhei no NIGS com a professora Miriam Grossi na Federal de Santa Catarina na antropologia. E daí eu comecei a namorar um engenheiro, né? Da engenharia mecânica. E eu comecei a achar muito legal aquele universo da engenharia, né? Como é que é ser mulher na engenharia? Daí esse foi o meu mestrado, né? Daí eu fui pesquisar as engenharias mais tradicionais e mais antigas, que era na Federal de Santa Catarina, engenharia mecânica e elétrica, né, que tinham notas boas. A mecânica é uma das melhores da América Latina, né, e tinha, assim, muitos rituais machistas nesses cursos, né. Eles faziam no final do curso, assim, um carrinho que eles andavam pelo centro tecnológico, por todo o campus da universidade, com a menina mais bonita, né? Eles iam eleger nas salas a menina mais bonita. Os professores lá têm como um palquinho, né, para dar aula. Daí eu virei uma estudante de engenharia. Eu ia para fazer campo, porque eu sou do campo, eu sou uma pesquisadora de campo. Eu ia falar, ela sempre fala, ela pesquisa sociologia, ciência política e tal, mas ela flerta muito bem com a antropologia. E eu gosto, fala isso. E daí o Thiago, que era o meu namorado na época, que ele fazia engenharia mecânica, hoje ele é doutor em história, né? ele foi muito influenciado por mim, porque assim, a nossa relação acabou quando eu estava no trabalho de conclusão de curso, na graduação, e eu comecei já a escrever o projeto de mestrado, e ele não gostava muito dessa mulher que estudava, né? Então, assim, a gente não estava mais se dando bem, e daí a gente acabou rompendo, né? Chorei acho que 2 dias, né? Muito, né? Sofri pra caramba. E daí... Já chorei uma semana. Acho que eu fiquei uns 2 dias. E daí, terminando essa pesquisa com as meninas, elas falavam que elas não eram nada lá,
Eram poucas meninas. Numa turma de 40 tinha 3, numa turma de 40 tinha 5. Elas falavam, a gente é invisível, a gente usa uma redoma. E tinha também essa questão da conjugalidade. Eu acabo namorando alguém da engenharia. O estudante de engenharia sofre. E daí vamos sofrer junto, né? E daí tem essa coisa também do assédio, eu fui percebendo, né? Do ir na sala do professor. Muito da cultura organizacional, uma cultura extremamente machista, se a gente pegar a história da engenharia no Brasil, né? As politécnicas, a questão do positivismo, militarismo, né? Então, assim... E muito daquela questão também do professor, do ser professor nesses cursos. Né? O professor é aquele cara que sabe mexer na máquina e não necessariamente sabe dar uma boa aula. E eles tinham uma baixa estima. Eu sentia muito essa coisa do... qual é a fase que você tá? Você tá na 8ª fatorial, que já reprovou várias vezes. Né? E daí, terminando, no final dessa pesquisa, eu percebi que eles tomavam muita fluoxetina, eles trocavam, né, antidepressivo, medicações e depressão. Eles, eu tô com depressão. E nas entrevistas comentavam muito. E teve um movimento assim, meio catártico, né, de eu conversar e eles começarem a refletir sobre a situação mesmo do curso e toda a violência que eles vivenciavam. E daí eu comecei a generalizar, mas isso não tem só na engenharia, tem todos os cursos da universidade. A universidade é um espaço de tortura, é um espaço que tem um tipo ideal de estudante, que tem uma temporalidade e que não é para todo mundo. E daí eu fui levar isso para várias áreas de conhecimento. Eu fui trabalhar com os cursos de excelência na CAPES, no doutorado, que eram as mulheres doutorandas, que eram mães, não mães, e as que estavam em gestantes. Eu trabalhei três públicos de mulheres para tentar entender um pouco. Eu fico mexendo os braços, né? A minha performance como professora. É maravilhoso. Silvana, Tá você encantador. falando aí, eu tô apaixonada também. Já arrumei uma paixão. Eu já era apaixonada, agora já arrumei uma paixão. Gente, eu me apaixono Gente, tanto mas por todas as mulheres. quarta-feira, essa hora da noite, arrumei uma paixão pro meu coração. Eu já tô uma jovem senhora. Silvana, não quero interromper você, eu quero continuar te ouvindo, mas eu até lembrei de porque uma daí eu tomo uma coisa. aguinha aqui, né? Dá uma olhada nas palavras. Tão violenta, porque uma das coisas que me deu direito de perceber depois do meu burnout, que foi muito sério, Sim. é uma coisa... Tem uma pesquisa na sociologia sobre isso. Já tô interessada, já tem 3 trabalhos Elton pra ler. O Corbanese. dela, suas pesquisas, o seu deve ter... Vou pegar seu lado, se for... Vão me deliciar os seus... Vamos lá. Mas, acho que eu tava andando pelos lugares errados pra ir atrás do que eu quero, do que eu vou estudar no doutorado. Já tô aqui, já me engatando de novo, me reconectando. Eu lembrei, porque uma das coisas que eu me dei direito de me permitir, eu sou mãe de um menino de 15 e de um menino de 5. Lá em casa, os espíritos que vêm para nascer não respeitam métodos anticoncepcionais. Então, meus 2 filhos não são planejados. Foram de... Foram de acidente, de percurso, mas eu já era casada, já tinha uma Sim. relação, mas dane-se assim. Não, eu não tive condições de organizar a minha vida. Então, foi do jeito que tinha Na minha que ser. pesquisa, nenhum filho foi planejado. Será que isso é do característica pessoal que das cientistas doidas? Será? Maravilhoso. Doido também, pra mim, é elogio, viu? Mas assim, é que o fato é que quando eu passei no mestrado, o meu mais velho, que tá com 15 hoje, eu lembrei disso agora, eu tinha esquecido, porque terapia faz isso com a gente, né? Reativa. É bom, né? Que Umas ela no memórias pra passado. você esquecer, pra você processar e mandar pra outro lugar. Eu tinha me esquecido disso, tem que anotar pra falar pra minha terapeuta. Mas olha que violento. Eu, na minha seleção de mestrado, aqui, na Federal daqui, uma das membras da banca perguntou se eu tinha disponibilidade para o curso, e eu, sim, mãe, estou me candidatando, eu tenho disponibilidade. Mas se você tá vendo aqui que você tem um filho pequeno. Eu agora, gente, eu juro, agora que eu estou sentindo a dor do que eu vivi naquele momento. Porque eu não tinha consciência disso. Eu já queria passar no mestrado. A gente jovem só quer as coisas, né? Não tem muita consciência disso. E ela falou assim, e se seu filho ficar doente e você tiver aula, o que você vai fazer? É óbvio que eu respondi. Professora, eu tenho uma estrutura, que eu não estou mentindo, porque você conhece muito bem, eu tenho uma estrutura fenomenal de apoio. Fenomenal. No entanto, entre meu filho e uma sala de aula, é óbvio que eu vou cuidar do meu filho, quando ele ficar bom eu volto para a sala de aula.
Mas eu tô aqui pensando nesse exato momento, eu lembro da cara Que da saia desgraçada. justa, né? Ah, Uma que pergunta- piraíce, é, né, piraíce, Silvana? é. Não, vamos, já que eu posso falar o que... Não entro nunca mais em lugar nenhum na UFMT, mas também não me importa. Tô caçando minha liberdade pra lutar contra esse tipo de coisa. Eu não posso mais ter medo de me posicionar também. Mas isso não é só na UFMT. Cara, mas Adele. que violento isso, sabe? Que absurdo. Em bancas de concurso Ai, público eu já vi E acontecer. essa moça, essa professora tem filha, ela não é solteira, não. Todas têm. Todas do lugar que eu fiz são mães. Todas pesquisam gênero, pesquisam vulnerabilidades, onde eu aprendi a ler Estado, sociedade, onde eu me apaixonei pela sociologia. Foi ali naquele programa. Sou muito grata por muitos motivos, mas eu lembrei Sim. disso agora. E, gente, que loucura, como acontece alguns níveis de violência. E aí, uma das coisas que eu aprendi depois do burnout, e me deu direito, falei isso pra Priscila esses dias, que quando eu for me apresentar eu falo isso, vocês vão entender melhor, é incompatível o exercício da maternidade. Posso ser cancelada agora desse momento, posso ser apedrejada, minha mãe pode me deserdar, porque ela vai dizer que eu tô doida, que eu não honro a educação que eu recebi. É incompatível o exercício da maternidade com o mercado de trabalho e com o estudo enquanto trabalho, porque o trabalho do cientista é estudar. Com o trabalho de forma geral. Sim. E não, como é que a gente vai... É muito pesado isso. Isso eu tô percebendo hoje aos 42 anos, eu tenho 15 anos de carreira. Eu tenho carreira, assim, eu trabalhei demais e vou trabalhar muito mais. Tô só com 42 anos. E como é incompatível. Aí a gente vira comunista de vez, né? Porque se eu tô criticando o capitalismo, vão dizer que a gente é esquerdista, comunista. E não se trata sobre isso. Eu tô falando... Rótulos, né? Tô discutindo, tô falando da questão da mulher e do trabalho da mulher. Um trabalho invisível, né? Não, invisível, não remunerado, não reconhecido, subjugado, subestimado. E assim, gente, eu tô com todas as minhas amigas da minha geração que tomam remédio pra poder dar conta, esgotadas fisicamente, emocionalmente. Psicofarmaco. Sim, e elas, em todos os níveis, são mulheres incríveis, mas então, assim, esgotadas. E, assim, nem todas são casadas com gente que não presta. A maioria delas é casada com pessoas maravilhosas. Mas elas estão esgotadas. Porque chegam dentro de casa, têm os seus trabalhos, têm os seus filhos. Enfim, é incompatível. E aí, que diabo que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver? Gente, eu tô falando que essas duas partes aqui tinham que ser muitas partes. E assim, estar com mulheres e mulheres iguais a vocês é terapêutico. Porque a gente reconhece o nosso lugar, a gente reconhece tudo que uma fala pra outra, a gente reconhece coisas que a gente passou que nem eram conscientes, mas... Agora a gente vai encerrar a primeira parte desse programa, que o Wallace tá ali. Eu falei, ok, amigo, vai querer me enforcar, como era antigamente? Quer um remédio pra Das garganta? brusas, da garganta. Ai, meu ponto parou de Passou funcionar. rápido, né? Passa, muito passa. rápido. Mas aí o que a gente vai fazer agora, eu até Wallace? tô gostando, acho que eu quero um programa. Thaís, pessoal do Bom, da notícia, do cast do Bom, olha Tô aí. sentindo que meu emprego tá indo pro lado. Tem horário ou tem substituição de âncoras de coach? Tô sentindo que meu emprego está indo embora. Mas como bons engajadores sociais, né, Wallace, o que a gente faz? A gente encerra o programa, a primeira parte, neste momento, para que você, se você quer saber quem são essas outras maravilhosas mulheres profissionalmente, quiserem saber o desfecho deste momento aqui de... Como que fala quando a gente tem um insight, estalo, uma consciência, né, de uma coisa que aconteceu, e vários outros babados, várias outras revelações, que nós já tivemos temos uma várias... Agora no intervalo eu quero me revelação dizer. dela aí. Clickbait! Temos uma exclusiva. Se você quiser saber mais, aguarde as cenas dos próximos capítulos, né, meu amigo? Exatamente, porque os historiadores da vida alheia estão aqui. Mas assim, nós vamos continuar o papo aqui, amanhã, depois, não sei. A gente vai continuar aqui, você vai ver também. Mas nesse momento, a gente vai fazer um break e encerrar, porque a gente quer o quê? Visualizações. Exatamente. A gente Likes. quer matar... Na verdade, a gente quer matar vocês do coração, pra vocês ficarem Exato. A gente Queremos gosta de... publi, patrocínios, recebidos não pagos, né? Vão ficar esperando uma semana inteira pra saber o desfecho da história. Vão sim. Você quer ser chamado de blogueiro? Exatamente. Pode ser.
Também. Então fica aí que a gente volta na próxima edição, no parte 2. Tem continuidade, tem tema polêmico? Teremos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha aqui a nossa co-apresentadora nova aqui. É isso, gente. Sonoplastia. Galera aí dos bastidores, da produção, corta!